Gênesis 12, versículo 17. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Há versículos que, à primeira vista, parecem pequenos detalhes narrativos, quase notas de rodapé da história bíblica. Mas cada linha das Escrituras carrega camadas de revelação, e Gênesis 12, 17 é uma dessas janelas através das quais podemos enxergar o zelo de Deus, a fidelidade de suas promessas e o modo como sua providência age mesmo quando seus servos erram. Para entender a força deste versículo, precisamos lembrar o contexto. Abrão havia descido ao Egito por causa de uma fome severa. Com medo de perder a vida, pediu que Sarai dissesse ser sua irmã, meia-verdade que camuflava a plena realidade do casamento. Faraó tomou Sarai para sua casa, sem saber que estava tocando naquilo que Deus havia separado para seu plano redentor. Então vem o versículo: porém o Senhor puniu Faraó. É aqui que tudo muda. É aqui que Deus entra na história com decisão, proteção e graça. Abrão é chamado o pai da fé, mas este episódio revela que fé não é ausência de fraqueza. Ele tropeça, teme e falha. Ainda assim, Deus não abandona o processo que iniciou. Ao contrário, ele intervém justamente quando Abrão não pode ou não consegue corrigir sua própria decisão precipitada. O versículo nos lembra que a fidelidade de Deus não depende da perfeição do homem, mas da perfeição de seu próprio caráter. Ele permanece comprometido com suas promessas, mesmo quando seus filhos se embaralham nelas. Você talvez esteja vivendo consequências de decisões tomadas por medo, ansiedade ou insegurança. Mas a história de Abrão mostra que Deus não abandona seus filhos ao caos que eles mesmos criam. Ele não deixa que o erro humano destrua o propósito divino. Confie, Deus é maior que seus tropeços. Observe que Abrão não faz absolutamente nada neste momento do texto. Ele não ora, não confronta Faraó, não tenta reparar sua mentira. Deus simplesmente entra em cena e interrompe o avanço do mal. As grandes pragas que caem sobre a casa de Faraó servem como um sinal claro. Deus não permite que nada, nem reis, nem impérios, nem as circunstâncias, viole o que ele santificou. Sarai era a parte essencial do plano divino de um povo e de uma promessa, e Deus se levanta para proteger tanto a mulher quanto o futuro que viria por meio dela. Há momentos em que você não enxerga saída, nem sabe como desfazer o nó que amarra sua história. Mas Deus não depende da sua capacidade para continuar a agir. Ele tem maneiras de intervir, corrigir rumos, fechar portas perigosas e expor aquilo que estava escondido. Confie no Deus que trabalha mesmo quando você não consegue. Mesmo antes da lei, antes de Moisés, antes dos mandamentos formais, Deus trata o casamento de Abrão e Sarai como algo intocável. Faraó age por ignorância, e ainda assim, Deus o confronta. A casa dele sente o peso de ter se aproximado de algo que Deus havia separado para sua promessa. Esse detalhe revela uma verdade profunda. Deus leva relacionamentos a sério, especialmente aqueles que ele usa como alicerce para seus planos, e ele se envolve quando esses relacionamentos estão ameaçados. Se o seu casamento, família ou relacionamento essencial enfrenta ameaças, lembre-se de que Deus tem interesse e zelo por aquilo que ele mesmo criou. Ore com fé. Deus sabe proteger, restaurar e intervir onde você não consegue agir. Um ponto importante: Deus disciplina Faraó, mas não o aniquila. Ele corrige, alerta e expõe o engano, mas o faz de um modo que evita destruição maior. Esta ação revela o equilíbrio perfeito da justiça divina. A intervenção é forte, mas não é cruel. É firme, mas também é misericordiosa. Deus não destrói o ignorante, mas impede que ele siga em erro. E ao mesmo tempo, ele protege Abrão e Sarai e reposiciona a história no eixo da promessa. Quando Deus corrige algo na sua vida, ou quando permite que circunstâncias o despertem, isso não é sinal de rejeição, é sinal de cuidado. A disciplina divina é sempre um instrumento de amor.
Ele não expõe para humilhar, expõe para redimir. Para Abrão, tudo parecia estar saindo do controle. Para Faraó, tudo parecia normal até que as pragas começaram. Mas para Deus, nada estava fora do lugar. Ele estava agindo por trás dos bastidores, preservando vidas e direcionando a história segundo seu plano eterno. Gênesis 12:17 nos ensina algo precioso. Deus trabalha nos bastidores até que seja necessário agir à luz do dia. A ação de Deus neste versículo não é apenas uma correção, é também um lembrete de que Ele está sempre atento, sempre vigilante, sempre ativo. Não se deixe levar pela aparência de silêncio divino. Os bastidores do céu estão sempre em movimento. O cuidado de Deus não dorme. Às vezes você só percebe seu agir depois que Ele já interveio, e isso também é graça. Gênesis 12:17 é um testemunho da fidelidade imutável de Deus. Ele protegeu Sarai, preservou o casamento, guardou o futuro da promessa e resgatou Abrão de seu próprio erro. Tudo isso sem que ninguém pedisse, sem que ninguém entendesse, sem que ninguém esperasse. Esta é a essência da graça. Deus age para proteger sua obra e seus filhos, mesmo quando eles não pediram e até quando contribuíram para o problema. Que você aprenda com Abrão. Você não depende apenas da sua força, sua sabedoria ou sua fidelidade. Você depende de um Deus que não falha, não desiste e não deixa que nada destrua o que Ele prometeu em sua vida. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que pode se fortalecer com ela e inscreva-se aqui no canal. Cada gesto seu faz diferença, espalha esperança, fé e transformação através dos ecos nas escrituras que chegaram a ti. Obrigado por caminhar junto conosco nessa jornada. Deus abençoe você.